Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Você que está aí na sua casa, no seu cantinho, você que está no seu trabalho, você que está vindo do trabalho nessa noite, a gente está iniciando o nosso bate-papo e hoje a gente tem a presença do nosso querido Éder, né? Ele é controller no Condor. Então hoje a gente vai estar falando sobre um pouco de intimidade, né? Que é o caminho para a vitória. Intimidade e obediência, que é o caminho para a vitória. Então a gente quer passar para você essa palavra de Deus, a gente quer conversar com vocês hoje sobre a palavra de Deus, levando nesse tema, e a gente quer levar você a conhecer um pouco mais de Jesus, levar você a entender um pouco mais de Jesus, levar você a amar um pouco mais Jesus. Então assim, que o teu amor venha crescer nessa noite na presença de Deus. Que você venha nessa noite ser tocado pelo Espírito de Deus. Que você venha nessa noite ser tomado pelo Espírito de Deus. E nessa noite a gente quer falar um pouco sobre isso. A gente quer abençoar a tua vida. Então que você nesse momento possa estar recebendo essa mensagem. Que você possa estar abrindo o teu coração. Que você deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Que você quebrante seu coração, rasga seu coração na presença de Deus nessa noite. Amém? Porque a gente quer abençoar a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar por você, que você feche seus olhos onde você está, né? Que você feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos iniciando esse bate-papo, Pai, que é obediência, Pai querido, e intimidade, Pai, o caminho para a vitória é o tema, Deus. Pedimos a Ti que o Senhor use a vida do Éder, Pai querido, use a minha vida, Pai. Deus, fala conosco, nós queremos ouvir a Sua voz, Pai, nós queremos abençoar as pessoas neste momento, Pai, tão difícil que nós estamos vivendo, Pai, mas nós queremos que a palavra do Senhor nos sustenta, a palavra do Senhor nos alimenta, a palavra do Senhor nos dá ânimo, Pai, nos dá vigor, nos dá alegria, nos dá amor, Deus. Que nós possamos ser alimentados por ela, Deus, para a sua glória, Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa noite, pela vida do Éder, Deus. Amém? É isso aí. Então, Éder, você que é controller no Condor, fala um pouquinho da sua profissão, aquilo que você faz, quem é o Éder, né? A gente quer saber um pouquinho de você aí. Amém. Tá certo. Boa noite, amados irmãos. É uma presença, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. A convite aqui do Aleph. E eu fico muito feliz porque eu vou te confessar um negócio para você, Aleph. Eu estou morrendo de medo aqui. Um frio enorme na barriga. Por quê? Veja, eu sou acostumado, já há 10 anos eu dou aula, né, à noite, eu faço palestras, né, sobre premiação de perdas na área dos supermercados, eu estou tão acostumado a falar em público, né, para diretoria, em reuniões, e hoje baita frio na barriga. Sabe por quê, Aleph? Porque a Bíblia diz que quando a gente vem aqui, Aleph, falar de Jesus, falar da palavra do Senhor, mesmo que a gente use a palavra do Senhor para a gente navegar um pouco aí na esfera do trabalho, né, da intimidade, mesmo assim o Senhor manda 2 anjos, ele coloca um em cada lado aqui. Nossa. Amém. E quando ele faz isso, a responsabilidade aumenta, porque nós vamos prestar conta de tudo isso que a gente disser aqui. Um dia a gente vai prestar conta. Então a gente tem, quando fala da palavra do Senhor, é o temor, né? O temor a Deus. É isso que o Espírito Santo traz, esse friozinho na barriga que eu estou sentindo agora, mas eu daqui a pouco já vou ficar mais tranquilo, já vamos deslanchar aqui. Vai ficar mais calmo, para a né? gente falar um pouco mais com tranquilidade, né? A Amém. Palavra do Senhor, porque a responsabilidade é muito grande. Mas eu estou no Condor já, foi meu primeiro emprego, e eu entrei no Condor no dia 29 de março de 93. Nossa. Às 14 horas e 15 Eu nasci em minutos. 93. Eu nasci em 93, cara. Então, foi meu primeiro emprego, eu estou lá até hoje, né? A minha formação é ciências contábeis, né? Eu fiz ciências contábeis, sou contador, sou controller da empresa.
E eu também, a minha área é prevenção de perdas, eu me apaixonei por esse tema, prevenção de perdas. Então eu acabei indo aí, conhecendo vários estados. Eu conheci mais de 15 estados pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados, fazendo palestra nessa área, nesse tema, né? E aqui no Paraná eu sou responsável pelo Comitê de Prevenção de Perdas da APRAS, que é a Associação Paranaense de Supermercados. E então a gente está sempre imbuído aí nesse mundo, né, de negócios, de supermercado. A gente está sempre tentando melhorar, porque esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa função dentro da empresa, né? Nós somos pagos para isso, né? Nós somos pagos para pensar ou fazer e obedecer, né? Essa é a palavra do Senhor diz isso para nós, né? Amém? Amém. Amém. O Éder, eu conheci ele na faculdade, né? Eu fazia marketing e assim, ele foi um dos professores meus na área de contabilidade, né? E assim, eu fui conhecendo um pouquinho dele como professor, e aí a gente foi se conhecendo, foi criando uma intimidade na sala de aula, a gente foi aprendendo muito com ele, e assim, é uma das pessoas que assim, eu admiro bastante, né? Não só por ser um homem de Deus, mas pelo fato dele ser uma pessoa que naquilo que ele faz, ele é disciplinado, ele é um cara que ele é concentrado naquilo que ele faz. E realmente ele faz com amor, realmente ele faz com força, com exagero. Então é uma das coisas assim que eu aprendi muito com ele na sala de aula. Aprendi muito olhando para ele, a forma que ele vivia. E assim, eu dou glória a Deus pela vida dele, por conhecer ele, porque foi uma das pessoas que assim acrescentou muito na minha vida, né? Acrescentou muito para mim, e eu tenho uma admiração por você, Éder. Tenho uma admiração por você porque aprendi muito com você. Às vezes as pessoas não sabem, eu nunca acho que falei isso para ele, mas eu tenho uma admiração grande por ele. Até na sala de aula, a gente, às vezes, no final das aulas, né, Éder, a gente conversava sobre as coisas de Deus, né? E ele como um professor, ele escrevia as coisas no quadro e mostrava pra gente. E ele falava assim, Aleph, eu acho que isso que a gente está aprendendo, isso que vocês estão aprendendo agora, é mais importante do que tudo aquilo que a gente aprendeu na noite. E, cara, falar da palavra de Deus, a Bíblia fala, né? Que não esteja tempo, né? Tem que falar a tempo e fora de tempo, a palavra de Deus diz, né? Então, foi bem interessante, né, Adler? A gente conhecer ele, assim, eu conhecer ele, aprender com ele, né? E assim, glória a Deus por isso. E foi uma das coisas, né, que Deus colocou no meu coração para chamar ele, para a gente estar aqui hoje trocando uma ideia, falando um pouco da profissão, da vida dele como pessoa. Eu sei que a vida do Éder é muito corrida, né, Éder? A vida dele é muito corrida, é um cara que ele se dedica mesmo, ele tem muita atividade. Inclusive, a gente está fazendo uma live hoje porque ela é toda quinta-feira, mas a gente está fazendo ela hoje porque, assim, amanhã ele dá aula. Então, não teria como a gente colocar ele no calendário na quinta-feira. Mas, assim, graças a Deus, Deus permitiu ele estar aqui com a gente hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre o tema, né, Éder? Qual é o tema aí mesmo? O tema de hoje eu vou falar sobre intimidade e obediência, né? O caminho do sucesso, Aleph. Muito interessante isso que você falou, Aleph, porque a minha alegria realmente, eu creio que Deus me deu essa missão para dar aula, mas não para falar de contabilidade não, Aleph. Por acaso eu falo de contabilidade, mas eu amo falar na sala de Jesus. Eu sempre estou semeando, sempre jogando alguma palavra aqui e ali. E é uma faculdade católica ainda, né? Que para mim é melhor ainda, né? E eu sei, eu tenho certeza absoluta, né? Na palavra que Deus me deu para mim falar. Claro, eu tenho que dar aula, fazer com excelência, mas o meu propósito lá com certeza é outro, né? Várias pessoas ali já em corredor da sala da faculdade, eu tenho assim presença, né? De testemunhos de pessoas que confessaram a vida a Jesus no corredor da faculdade. Amém. Glória a Deus. Então eu sei que minha missão ali é outra, não é? Por acaso eu dou aula. Deus usa como instrumento, né? É isso aí. E eu trouxe aqui para fazer a colinha, para não ler, para não ficar mais fácil a leitura aqui na palavra. Mas hoje, amados, eu gostaria de falar sobre um pouco da vida de Saulo, né? Depois ficou Paulo, e um pouco sobre a vida de Ananias, né? A gente quer tirar uma lição. Essas duas figuras impolutas, né, na Bíblia, que foram assim
dois grandes personagens, e Saulo, né? Depois Paulo com muito mais, as pessoas conhecem muito mais, né? Porque quem é Paulo, né? Quem é Ananias na Bíblia? Então eu gostaria de abrir aqui, você pode abrir sua Bíblia em casa, né, onde você está, em Atos 7, 58 ao 60, que diz assim: E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. Estavam falando aqui de Estevão, né? E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes pecado. E tendo isto, adormeceu. Essa frase, Aleph, a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Eu gostaria de vir aqui falar somente dessa frase aqui. Aqui dá uma madrugada para a gente falar sobre isso. Senhor, não lhes impute pecado. Aqui dá 2 madrugadas, Aleph, só para falar aqui. Mas vamos avançar aqui. Atos 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Atos 8:3 diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9, do 1 ao 5, diz assim: E Saulo, respirando ódio, né, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Repita comigo, Aleph: Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor Jesus: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleph, eu queria fazer um parênteses aqui e perguntar para você: quem era Saulo? Quem era Saulo? Quem era esse tal de Saulo? Essa é a minha colocação nesse momento, para a gente entender um pouco do que eu quero falar sobre Ananias. Quem era Saulo? Né? Saulo, ele era um perseguidor da igreja, como a própria Bíblia fala, né? Sim. Ele mandava as pessoas presas. Paulo era um judeu, né, nascido de Tarso, e ele estudou aos pés de Gamaliel, né, que foi um dos mais famosos professores de Jerusalém. A Harvard da época, né? Era Harvard, né? E Paulo era assim, aquele um piá de prédio do Batel, né? Verdade. Morava na cobertura, né? Esse era Era o o playboy Saulo, da né? época, né? Era o playboy. E ele se tornou um perseguidor ativo da igreja, né? Então eu imagino assim que Saulo era uma pessoa que tinha a chave da porta da igreja, conhecia tudo sobre a igreja, né? Ele era um religioso, né? Essa é a palavra, religioso, né? Religião, né? Religião é o ópio, né? Conhecia tudo do judaísmo, né? Conhecia O cara tudo. vivia intensamente o judaísmo. Né? Ele conhecia tudo. E ele tinha ainda o apoio do sumo sacerdote, né? Por isso que ele se tornou um famoso. Verdade. Porque ele se tornou um grande perseguidor. Então aqui em Atos 9, 10, de 9, 10 a 17, diz assim: E havia um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. É difícil a gente tentar imitar a voz de Deus, né? Como será a voz de Deus, Adé? Eu vou tentar agora, ó.
Ananias. A Bíblia diz que a voz de Deus é uma voz que tem o som de muitas águas, né? Verdade. A gente não sabe como que é, né? O som de muitas águas, né? Meu Deus. E disse o Senhor em visão, Ananias. E Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Repita comigo, Aleph. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, olha aqui um pouco o temor, o medo de Ananias, né? O medo que nós, como homens, né? Como carne, nós somos um ser trino, né? Verdade. Corpo, alma e espírito. E aqui o corpo às vezes clama, né? Olha só. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, esse tal de Saulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Repita comigo, Aleph. E Ananias foi. E Ananias foi. E Ananias foi. E entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, que me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Aleph, antes de eu falar um pouco aqui um pouco da referência, eu queria perguntar, né, quem era Ananias? Né? Quem é esse tal de Ananias na Bíblia, né? A gente vê muito falar de Paulo, né? Muito, a gente ouve Muito, falar de né? Paulo e para todo mundo Paulo é referência, né? Para todo mundo Paulo é referência. Paulo é um modelo de cristão a ser olhado. E assim, Paulo ele realmente ele foi um homem de Jesus. Realmente ele foi um cristão que viveu Jesus intensamente. Sem dúvida. Realmente ele foi assim. Mas aquilo que você falou, às vezes a gente deixa de olhar para quem, né, tá inserido na história, né? É um personagem da história também, né? Como Ananias. A gente dá muito pouca consideração por ele, porque Ananias, quantas vezes Paulo é citado na Bíblia, né? Quantas vezes? E quantas vezes Ananias é citado na Bíblia? Verdade. Apenas duas, Aleph. Poucas vezes. Apenas duas. E Paulo ele foi um dos homens, né, usados por Deus para escrever mais de 8 livros, né? Mais de 8 livros. Mais de 8 livros. Nossa, E assim, e vejam, o privilégio que Ananias teve, né, de pessoa que realmente foi o maior pregador do evangelho da história, né? Verdade. O Saulo. E nunca Jesus disse, Ananias, você vai ser um super-herói na Bíblia, né? Você vai ser reconhecido entre as nações, vão falar muito de você. A gente nunca viu isso, né? verdade. Mas porque Deus capacita, né? Quando Ele escolhe as pessoas. E muitas vezes a gente quer escolher aquilo que a gente quer fazer. É verdade. Né? Então o pastor às vezes pede, né? Olha, eu preciso que você faça isso. Não, isso eu não quero, né? Eu quero fazer isso, né? Eu quero muitas vezes estar na vitrine, né? Quero aparecer. Eu, de todo o meu coração, às vezes na igreja que eu frequento, né? O pessoal fala, não, você precisa ser agora na hora de ser o coordenador. Eu falo, não, eu não quero. Não, olha, eu quero limpar o banheiro. Deixa eu no banheiro, eu vou ser o maior limpador de banheiro. É o amor, sabe? Não tem escolha. Né? Se possível, eu quero limpar o banheiro, eu quero estar lá onde ninguém vê. Né? Glória a Deus. Eu quero fazer para Deus as coisas, não para os homens, né, Alice?
E então o Senhor falou, né, com Ananias uma previsão. Vejam, até esse momento na Bíblia, na história de Ananias, ninguém ainda tinha ouvido a voz do Senhor, né? Aham. Vamos lembrar de Samuel, né? Samuel com seus 7, 8 anos. Samuel, né? A gente não consegue aqui de novo fazer a voz do Senhor, mas como seria, né? Samuel. E ele vai lá para Eli e diz, né? Sim, senhor, o senhor me chamou? Não chamei, volta para tua cama. Ele devia ter uns 7, 8 anos, imagino eu. É novinho ainda. Bem novinho. E aí, na quarta vez, né? Ele fala, já sei. Na terceira vez, né? A hora que te chamar de novo, diz, sou eu, senhor, né? O teu servo que está falando. Então, imagina que privilégio de Samuel também, depois ouvir a voz do Senhor, né? E aqui eu queria falar, Aleph, que honra, né? E o Senhor falar com ele e assim, numa visão, né? E não só isso, mas um grande privilégio também dele impor a mão sobre Saulo e Saulo ser curado, né? Olha que privilégio isso. Como João Batista e Jesus Cristo, né? Olha a responsabilidade, Aleph, né? Sim. Como João Batista, perfeito. Né? Então, imagine o privilégio desse homem chegar. Será que vai dar certo? Não, a gente tem que imaginar o contexto, a história. Do momento assim, e pense. Aqui eu queria, nesse momento, Aleph, então falar um pouco de duas coisas. A primeira é de intimidade. E eu quero chamar a atenção, porque veja, eu quero fazer um paralelo aqui. Quando Jesus aparece para Saulo, de tudo aquilo que a gente falou, né? Quem era Saulo, né? Conhecia, tinha a chave da igreja na mão. E quando o Senhor fala a ele, e ele responde, quem és tu, Senhor? Quem és tu? E no mesmo momento, no mesmo segundo, o mesmo Senhor pede para Ananias. Ananias, ele diz, sim, Senhor. Olha a grande diferença, Alex, de quem conhece a voz do Senhor. Verdade. Sim, Senhor. Imagina uma quem voz de madrugada passando para né? você, Sim, Alex. Senhor, e quem és tu, Senhor. Perfeito. Né? Isso, Aleph, é intimidade. Como que a gente consegue essa intimidade, né? De entender que privilégio de entender que é a voz do Senhor falando com você. Quantas vezes eu já ouvi a voz do Senhor para ele chegar para mim agora e dizer, Éder, sim, Senhor. E sem me assustar. Sim, Senhor, só pode falar. É um cara que realmente ele ouvia muito a voz de Deus, então, né? Perfeito, Alice. Então, assim, é essa intimidade que eu falo, né? Que eu peço para Deus, Deus, me dá essa intimidade. Como que a gente tem essa intimidade com o Senhor? De onde que vem? Como que eu faço para ter essa intimidade? Porque esse paralelo que eu falo de Saulo, né? Então, muitas vezes, era o cara, né? Estava em todas e nem perseguindo a igreja e tal, estava na vitrine, todo mundo, né? Era o cara que tinha a chave das portas da igreja na mão, estudado aos pés de Gamaliel. Sim. E não conhecia o Senhor. Não conhecia. Não conhecia o Senhor. E Ananias ali, ninguém conhece, nunca ninguém viu falar, cita duas vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão errada sobre Deus, né? Sobre realmente o que era a verdade, né? Porque para ele, eu acho que para ele o cristão era o errado. Perfeito. Né? O cristão, a pessoa que seguia Jesus Cristo ali, era o errado. Quem se convertia a Jesus Cristo tinha uma verdade, né, errada, uma verdade que não era a verdade que ele aprendeu, porque ele era judeu, né? E o judaísmo realmente era algo que era só Deus. Se você falasse de outra figura, incluísse outra figura como Deus, ele olhava você como uma pessoa que era blasfema, né? Uma pessoa que blasfemava contra Deus, né? Então... Aleph, eu queria fazer um parênteses aqui, voltar um pouquinho na minha conversão. Fui durante 28 anos, eu fui católico e meu casamento teve 2 padres, né? E eu lembro que no dia que eu falei para minha mãe que eu ia conhecer uma igreja evangélica, ela falou assim para mim,
se você ir nessa igreja, você nunca mais entra na minha casa. Eu estava no portão da casa da minha mãe. Ela mostrou o risco do portão, você nunca mais entra aqui. Você pé para dentro, você não entra mais. Só porque eu falei que eu ia conhecer a minha igreja evangélica. Minha mãe era muito católica também. Uhum. E naquele dia, naquele domingo, eu fui muito triste, né? Mais uma vez o diabo tentando me colocar escamas, né? E porque, Aleph, durante muitos anos, muitas pessoas falaram de Jesus para mim. Uhum. Daí naquele dia eu estava decidido a ouvir a voz do Senhor. E eu lembro que eu fui para casa triste, porque eu ia na igreja no outro dia, aquele conflito, será que vou, não vou, meu Deus, vou contra a minha mãe, poxa, vou contra os meus pais, né? Para mim foi muito difícil isso, essa decisão. E eu decidi ir. É uma decisão. A conversão é uma decisão. Verdade. E eu lembro que quando eu sentei na igreja, depois do louvor, eu chorei tanto naquele dia, tanto, eu não entendia por que eu chorei tanto, que até minha esposa perguntou para mim, o que você tem? Eu falei, eu não sei. Eu nunca tinha chorado daquele jeito. Foi meu primeiro contato com a igreja evangélica. Uhum. E aí terminou o louvor, eu tive que sair para fora da igreja. É tanto que eu não parava de chorar. Eu acho que eu fui batizado no Espírito Santo antes de eu me converter. Uhum. Acho que já foi um misto ali de conversão e batismo no Espírito Santo, sabe? E eu lembro quando o pastor abriu a Bíblia, Aleph, é tremendo. Ele falou assim, Josué 24:15, rema, ficou rema na minha vida. É de arrepiar. Ele falou assim, deitai hoje fora os deuses que os vossos pais serviram. Eu levei um susto. Eu falei, será que ele fala isso todo domingo? Né? Deitai hoje fora os deuses que os meus pais serviram. Era Deus falando comigo. Eu cheguei a olhar assim na igreja, sabe? Só estava eu ali. A igreja estava cheia, né? Mas parecia que só tinha eu. E naquele dia tinha um anjo do meu lado. Uma senhorinha assim, bem velha. Mas ela tinha acho que uns 95 anos, aquela senhora. E era um anjo. Eu nunca mais vi ela. E ela pegou a Bíblia, assim, com muito carinho, colocou no meu colo e mostrou com o dedinho, assim, onde que estava, porque para eu não ter dúvida mesmo do que aquilo estava na palavra de Deus, né? Olha como Deus tem um carinho enorme com a gente, né, Aleph? E naquele dia eu fiquei bravo, eu falei assim, eu acho que esse pastor fala isso todo domingo. E eu fui no outro domingo só para ver se ele falava de novo e versão. E nunca mais falou, né? Ela falou aquela verdade que a gente fala de servir ao Senhor, né? É buscar ao Senhor, é a gente estar conectado com o Senhor todos os dias, né? E mesmo em casa, Aleph, e mesmo no trabalho, né? Então essa conexão que a gente tem casa, trabalho, casa, ela é muito importante porque não tem como você separar as coisas. Aquilo que você faz com alegria na tua casa, você tem que fazer com alegria no teu trabalho também. Amém. Você não tem como chegar em casa e tirar a camisa do trabalho. E você não tem como chegar no trabalho e tirar a camisa de casa. Né? Você tem que estar conectado e estar bem com os dois, né? Nos dois aspectos. Então é isso que eu peço sempre para Deus, né? Eu tenho o meu jeitinho de manhã, né? de orar ao Senhor e dizer, Senhor, né? Nesse dia vai à frente, coloca os teus anjos que vão, porque a gente não consegue sozinho. Amém? Amém. Eu queria falar também aqui um pouco dessa questão de intimidade, eu queria falar também de obediência. Né? Obediência. E aqui eu quero remeter um pouco também à Andam questão junto, do trabalho. né? Andam junto as duas coisas, né? As duas totalmente juntas. Intimidade, né? O Éder ele falando sobre intimidade e a forma que ele se converteu, assim, fez muito eu lembrar, né, do jeito que eu me converti também. Fez muito eu lembrar daquilo que eu vivi, né, com Deus no início de tudo. E assim, a intimidade ela faz com que a gente cresça de uma forma espiritual que quem olha para você depois
não te reconhece como pessoa. Amém. É bem isso Quando mesmo. você começa a ter intimidade com Deus. Quem olha para você não te reconhece como pessoa. Quando você começa realmente a andar na verdade, andar em Cristo Jesus. Porque a gente for ver, a intimidade ela é algo que é proximidade. Intimidade é proximidade. Você se aproximar. E por o lado de Deus, a intimidade ela é levada para o lado espiritual. Para os humanos ali, as pessoas muitas vezes levam em conta a intimidade física, né? A intimidade emocional, né? Mas a intimidade que a Bíblia fala é a intimidade espiritual. É você ter uma intimidade com Cristo, uma intimidade espiritual. Você está próximo dele. Cristo, ele tinha essa intimidade. A gente for ver, a maioria dos evangelhos, quando a gente olha todas as ministrações de Jesus, tem um momento onde Jesus ele compartilha ali do peixe, do pão, e ele faz o milagre, né, do peixe, do pão, e tinham mais de 5.000 homens ali, né, fora mulheres e crianças. Depois daquele momento, a Bíblia diz que Jesus ele se retira, né? Ele se retira, ele manda os discípulos dele ir adiante, e ele se retira para ele ter uma conversa com comunhão. Deus, uma comunhão com Deus, né? E assim, é interessante a gente falar de intimidade, que é o lado espiritual da pessoa, é o lado que nós nos retiramos. O lado de intimidade ele vem muito com solitude, né? Que é solidão, você ter os seus momentos de solidão com Deus, você ter os seus momentos reservados para Deus. E é uma coisa que Deus ele ama na gente, né? Uma coisa que Deus ele quer muito da gente, porque às vezes se a gente for pegar o nosso dia a dia, todo mundo tem a vida corrida, né? Muitas pessoas têm a vida corrida. O Éder é um exemplo de pessoa que tem uma vida corrida. E eu tenho sido uma pessoa que agora que tenho tido uma vida corrida também. Amém. Então, assim, é o trabalho, né? É a faculdade, as coisas de família, Graças a Deus, igreja, né? Para a glória de Deus. E a gente tem esses momentos, né? Casa, família, igreja, trabalho e as atividades em tudo isso. Então, assim, Deus ele tem o prazer de que a gente reserve um tempo para Ele. Amém. É o tempo que o Éder fala, né, que ele tem pela manhã, onde ele para ali, ele ora, ele fala com o Senhor. Então, a intimidade é isso, é proximidade, é um momento de solitude com Deus. É você estar... Sabe, né? Aleph, isso é bem interessante. Veja, essa intimidade, quando eu falo de a gente ter o tempo para Deus, sabe aquele negócio que você fala assim, lá enquanto eu estou indo de casa para o trabalho, no carro eu oro. Não. Uhum. Veja, como que você gostaria de falar com o teu pai? Pai físico, pai biológico, ou com alguém? Você gostaria de estar indo para um corredor e a pessoa falando e falando e... Não, você gostaria o quê? Que você estivesse sentadinho, reservado, olha, esse tempo eu vou reservar para você, para conversar com você. verdade. Vou te ouvir, né? Olha que gostoso, Muito bom, Deus né? recebe assim as nossas orações. Uhum. E Ele se importa com a gente, aí acho que Ele inclina mais ainda os ouvidos, porque você está ali no momento que você está dedicado a Ele, né? Opa, Ele não tem como não parar. Ele vai parar para te ouvir, né? Uhum. Então eu acho gostoso isso. Quando eu falei da minha conversão, eu tive muita dificuldade na época de entender essa conversão, e aí me veio essa questão sobre Saulo e a conversão de Saulo. Uhum. Eu falei, peraí, então isso quer dizer que Saulo, ele não era crente, ele não era convertido, ou seja, ele não era crente. O que é crente? É você mudar de direção. Eu falei, então espera aí, então Saulo se converteu. E agora Saulo é crente. Uhum. E aí eu falo assim para muitas pessoas, né, amigos meus, né, que são até hoje muitos, né, muitos se converteram, mas tem alguns católicos que diziam, eu falo assim, o santo que você fala, o santo Paulo lá, ele se converteu. ele agora é crente, né? Tá aqui na Bíblia, a conversão de Saulo. Então isso ficou muito claro para mim, né? Eu gostaria aqui, Aleph, de falar, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu acho bem importante. Muitas vezes a dificuldade de alguém também. Eu tive uma dificuldade, a última dificuldade que eu tinha quando eu me converti era ainda entender a questão de Maria. Para mim foi muito difícil, sabe? Como católico que eu era, né? Uhum. E eu não aguentava mais homens falar comigo, né?
Não, mas era assim. Não, Alif, eu não quero mais ouvir de você, não quero mais ouvir do pastor, eu quero que isso venha de Deus. E eu brigava com Deus. Falava, Senhor, venha do Senhor, eu quero isso que venha do Senhor para mim. E um dia, Alif, eu estava em casa, eu estava lendo a Bíblia, e Deus, a Bíblia são os lábios de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. Deus fala com você através da Bíblia, né? Amém. E eu estava lendo, de repente apareceu para mim Lucas 2:7, dizia assim: e Maria concebeu à luz ao primogênito. E de repente, assim, pouco tempo depois, folhando a Bíblia, eu estava em João 3,16, que dizia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu falei, peraí. Aí eu comecei a chorar. Porque nesse momento o próprio Deus falando comigo, me mostrando na Bíblia a diferença entre primogênito e unigênito. Nossa, aquilo caiu as escamas. Ali eu me converti. Ali eu virei crente. Foi muito gostoso isso, porque ali Deus me tirou todas as dúvidas que eu tinha com relação ainda a Maria ter mais filhos. Porque Jesus, quando ela fala que nasceu o primogênito, se você olhar e buscar, primogênito é a primeira de uma sequência de vários. Ou seja, ela tinha mais então. E o próprio Deus falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então existe uma diferença entre unigênito, o único filho, e Maria teve o primogênito, que foi Jesus. Então isso para mim assim foi de uma clareza, foi assim tremendo, né? Eu ouvindo do próprio Deus, eu chorei tanto naquele dia, eu falei obrigado, Senhor, porque a resposta veio do Senhor, agora eu entendi. Ali ficou selado para mim a minha conversão. Né? Então muitas vezes, se você, amado irmão, às vezes tem alguma dificuldade com relação a isso ainda, busque o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor traga essa revelação. Gente, Deus é Pai, Ele tá ao nosso lado, é uma intimidade como você tem o teu pai biológico do lado, Ele vai estar sentado do teu lado e vai responder para você de alguma forma. Amém. Ele vai fazer de tudo, Ele vai fazer de tudo, e Ele tem urgência, Ele tem pressa. É que nós às vezes não damos muito ouvido, mas se você ficar atento aos ouvidos, Deus vai responder para você. Amém. Ele vai tirar todas as dúvidas do teu coração. Jesus. Ainda, Alif, eu queria falar sobre a coragem de Estevão e falar da obediência, porque aqui, ó, um pouquinho mais para frente, quando ele envia Ananias aqui, um pouquinho mais para cá, obediência, ele fala assim, o que está em Atos 9, 13 a 14, diz assim, às vezes, não, está um pouquinho mais para cima aqui, eu vou ter que ler aqui. Conhecemos casos em que ele pede coisas difíceis aos seus servos, né? Por exemplo, o homem a quem Ananias foi enviado, ele era um oponente mais notório do cristianismo, ele tinha medo, né? Ele era um perseguidor da igreja. Então não era fácil para Ananias ir até Saulo, ele tinha esse medo, porque era como enviar um judeu. Era muito conhecido na época, né? Muito, era muito como temido, muito conhecido, né? Era como você enviar um judeu de cristãos, né? Como perseguidor de cristãos. Pense você enviar um judeu a Hitler, né? Então, às vezes, nós temos um pouco desse medo. Veja, Ananias disse ao Senhor, olha Ananias expressando um pouco do seu medo da carne aqui, né? Disse, de muitos tenho ouvido a falar a respeito desse homem, quantos males ele tem feito, e aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, né? Que para que invoquem o teu nome, que ele podia matar, né? Então, o que é impressionante é que, apesar dele estar com medo, a Bíblia diz que ele foi. Ele foi. Ele não titubeou, Alice, por isso que eu falei para você, repita ele comigo, obedeceu, Alice. Né? Ele foi, ele obedeceu. Ele obedeceu. E não somente obedeceu, como ele restaurou a visão de Saulo. Então o que a gente aprende aqui nessa obediência? Muitas vezes a gente ouve, muitas vezes o pastor até da igreja pedindo para a gente alguma coisa, né? A gente tem um pouco de dificuldade às vezes de obedecer. Mas nós, Aleph, como
como servos do Senhor dentro de uma empresa também, Uhum. nós temos duas funções. A primeira é pensar, né? Nós temos que pensar. Pensar em sempre fazer o melhor para a Amém. empresa, porque é a empresa que sustenta a minha família. E em segundo, a gente tem que opinar, mas acima de tudo obedecer. Uhum. Nós precisamos obedecer. Então Sim. Ananias aqui, ele não titubeou. Então ele disse: eis-me aqui, Senhor. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Não me importa aonde você, o que você vai fazer, o que você tem para fazer. Eis-me aqui, Senhor. Você conhece, Aleph, a síndrome de Noé? Síndrome, não é? De Não, não Noé? conheço. Não? Não. Sabe aquela história que diz assim, Noé comigo? Ah, entendi. Né? Então a gente não pode ter a síndrome de Noé. Noé. Né? Alguém pede alguma coisa para você e você diz assim, não, isso aí não é comigo. É Aham. comigo sim. Olha, eu não sei. Foi pedido para você? Eu não sei né? o que é, mas com toda certeza, Aleph, eu vou buscar. Sim. Porque a gente não tem que saber tudo, mas a gente tem que saber quem sabe. Aham. Então, eu não sei, mas eu sei que eu conheço um tal de Aleph que ele sabe, eu vou ligar para ele como é que faz. Sim. Aleph, você pode me ajudar? Então, esse é um dos maiores tesouros que nós temos. É o relacionamento com as pessoas. Essa intimidade que você tem com as pessoas, essa intimidade que você teve comigo lá na faculdade, a gente conversar, essa Sim. intimidade que nos trouxe aqui hoje, Verdade. né? Que criou laços. Verdade. Esse é o nosso maior tesouro. Uhum. É isso que a gente tem que pedir a Deus, né? A gente tem que pedir a Deus algumas coisas e uma delas é que Deus coloque pessoas boas e pessoas com relacionamentos duradouros e Sim. boas na nossa vida e na vida dos nossos filhos, que é o mais importante. Amém. Então, Em nome o de que a Jesus. gente pode aprender com Ananias, né? Então, primeiro, estar sempre disposto, né? É comigo sim, Aleph. Eu Sim. não sei, não tenho a menor ideia, Aleph, mas eu vou buscar. Então eu vou fazer algo a mais, né? Então assim, Deus conta conosco fazer mais do que te pedem. Aham. Então, Aleph, você só tem um jeito de você crescer na empresa. Se pedirem para você correr 100 metros, corra 110. 110. Amém? Se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. né? Ande duas para teu irmão. Está na Bíblia, é bíblico. É verdade. Se pedirem para você lavar o carro, lave em série. Sim. Porque existe uma estatística, né, que diz assim que de 100 pessoas que você pede alguma Sim. coisa, você dá alguma ação para essas pessoas fazerem, das 100 pessoas, você dá uma tarefa. Corram 100 metros. 85% vão correr 100 metros, ou seja, elas fazem o que te pedem, só. Sim. Uns 13% não vão fazer nada. Entendi. É a turma do atestado, conhece? Aham. Não que a gente não tenha que pegar atestado, a gente fica doente, Uhum. mas tem gente que pega atestado porque morreu o papagaio, morreu o periquito, já morreu todo mundo na família, não tem mais aonde mais pegar atestado, né? Uhum. E acontece muito isso na área, Uhum. isso acontece bastante. Turnover, né? Que a empresa fala. É, Rotatividade. E apenas 2% das pessoas fazem um pouco mais do que te pedem, do que você pede. Sim. Então 2%. Então você não se torna mais o mocinho do recebimento, Sim. aquela menininha, não sei da... Não, agora você tem um nome. Sim. Agora você é o Aleph. Sim. Por que você se tornou conhecido? Porque tudo que eu peço para você, Aleph, você faz um pouco a mais. Sim. Você sai da vala comum e você se destaca na empresa, fazendo um pouco a mais. Poxa, mas eu pedi uma planilha, ele traz a planilha e traz o gráfico. Sim. Então ele fez um pouco a mais. É zelo, né? Isso é você, além de você ser obediente, eu vou fazer um pouco a mais. Uhum. E aí você começa a se destacar na empresa. Aleph, não tem como não dar certo. Sim. Ou você faz isso, ou você vai ficar na vala comum. Então eu pergunto, para você que está em casa assistindo, onde que você está nessa estatística? Você está na turma do atestado? Você está na turma da vala comum, do 85% que faz o que te pedem só? Ou você está nesses 2% que faz sempre um pouquinho a mais? Verdade. E na igreja também, Aleph, o pastor pede para você ir num domingo, você vai 2 domingos. Sim. O pastor pede para limpar o banheiro, você limpa o banheiro e limpa a sala dele também. É verdade. A Interessante. gente sempre faz algo a mais. Sim. Em tudo acho que a gente tem que ter isso, né, Éder?
Em tudo a gente tudo. tem que dar um pouco a mais daquilo que as pessoas exigiram de nós, ou aquilo que as pessoas nos pedem. É algo assim que nos torna diferentes, né? A gente fala assim sobre... Uma vez eu estava conversando com o meu pastor sobre nós temos um diferencial. A gente for olhar para a Bíblia, Moisés ele tinha um diferencial. Por quê? Porque Moisés, ele era o libertador. O diferencial de Moisés era ser libertador, né? Esse era o diferencial de Moisés, ser libertador. O diferencial de Cristo era ser salvador, né? Então cada homem ele tem um diferencial, né? O diferencial de Samuel era ser profeta. Então assim, o Senhor ele o chama e esse cara ele mostra o diferencial dele para as pessoas, que era ser profeta. Então assim, todos nós temos que carregar um diferencial nosso. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que mostrar que nós somos diferentes. A gente tem que mostrar que o dom que a gente tem e aplicar naquilo que a gente está fazendo. Acho que isso é uma das coisas que nos faz crescer perante os homens e perante Deus, né? E perante Deus. Assim, aí entra a nossa... O que a gente pode aprender mais com Ananias, né? A gente pode aprender da coragem, né? Porque muitas vezes dá aquele frio na barriga, não, olha, você vai ter que fazer isso agora. Ele, puxa, mas eu nunca fiz isso, eu não sei fazer. Dá aquele friozinho, mas eu preciso de coragem. A gente ter coragem e fazer, e buscar. Sim. Eu vou tentar. Pelo menos eu me esforcei para isso, né? Sim. Eu fui buscar. Amado, Deus colocou no lugar que você está hoje, na empresa, no trabalho que você está. Deus te colocou aí por um propósito. E eu queria finalizar a minha fala falando de 3 pontos aqui bem importantes na vida da gente, falando de propósito, o tempo e o modo. Sim. Então, o propósito, o tempo e o modo é como se fosse um gráfico, né? Na escala Y, que você tem o propósito que Deus colocou na tua vida, você tem o tempo, o X, e você tem o modo de como fazer isso. Sim. Então tem um modo de eu chegar no propósito que Deus colocou. E às vezes a gente sai do propósito de Deus, porque o modo que a gente está agindo não está no propósito de Deus. Aleph, e você pode ter toda certeza que o Espírito Santo, quando você sai do propósito de Deus, você sai do modo em que Deus quer que você haja para chegar naquele propósito. Se você dá o pé, o Espírito Santo te incomoda. E você sabe. É verdade. Você sabe quando isso acontece e você tem a decisão na mão de continuar fora do propósito ou você voltar para o propósito. Verdade. Todos nós sabemos, o dia que a gente chegar lá em cima, a gente não pode culpar Deus. E Deus, o Senhor não me avisou. Não, eu avisei. O Senhor sempre avisa. Ele vai chamar lá numa televisãozinha e vai te mostrar aqui, ó, bem nesse momento. Falei, Senhor, eu sei, pois eu sabia. A gente sabe, né? Só que às vezes a gente quer, nós queremos nos enganar, mas está se enganando é você mesmo. Né? A gente sabe o caminho que a gente está andando, né? A gente sabe o caminho que a gente está andando, a gente sabe se esse caminho é um caminho bom ou não, e assim, a gente sabe as consequências que esse caminho vai trazer. A gente sabe disso. É que às vezes a gente se faz de vítima, né? A gente se faz de desconhecido muitas vezes. Então, assim, a gente entende, a gente sabe. Basta aquilo que o Éder está falando. A decisão nossa. Trilharmos o caminho da intimidade, da obediência ou seguirmos no nosso caminho, né? No caminho do homem, no caminho que a gente quer trilhar. Por isso que a Bíblia fala assim, ao homem pertence, né, os planos do coração, né? Mas do Senhor vem a resposta da língua, né? O homem tem os planos do coração e ele quer seguir aqueles planos. Mas realmente, será que é a vontade de Deus? Será que a última palavra você está permitindo que Deus dê na sua vida? Será que nós estamos permitindo que a última palavra seja de Deus? Será que a gente está permitindo que o caminho que a gente está trilhando seja o caminho que o Senhor tem para nós? Ou a gente quer seguir com as nossas próprias pernas, né? Então, amém. Então, Aleph, eu acho que, né, encerrando, né, eu acho que já deu a nosso horário, mas eu queria, assim, finalizar esse nosso bate-papo aqui, então, com 3 palavras, né? A primeira delas é a intimidade com o Senhor. Sim. Né? Buscar o Senhor. Eu, por exemplo, eu tenho algo, né, comigo que às vezes dá 3 horas da manhã, é uma coisa assim impressionante, né? Eu sinto assim, e acordo e olho no relógio 3 em ponto, aí o Espírito Santo quer falar comigo. E às vezes a gente vai, levanta e ora, né? E a gente está sempre tentando buscar isso, né? Junto ao Senhor. Então essa intimidade, a gente
depende de nós. É uma decisão nossa. Sim. Você levantar da cama 3 horas da manhã, olhar para o relógio. Verdade. Não é fácil. Levanta. É uma decisão, Aleph, né? E isso nos traz intimidade, né? Isso traz intimidade com o Senhor. E é importante a gente ter essa intimidade, porque a gente está sempre no propósito, né? No propósito e no modo em que Deus quer que a gente esteja alinhado, conectado com Ele. Porque o mundo espiritual e o mundo material, eles se confundem, né? É muito real, né? Então a gente tem que estar trilhando, sabendo que sempre tem um mundo espiritual acima da gente, Sim. que é ali muito real, né? E que a gente depende desse mundo espiritual, porque tudo começa lá. Então, a hora que Deus bate o carimbo lá, já está chancelado. É só uma questão de tempo. Verdade. Depois para acontecer aqui, né? Então, às vezes eu peço, Senhor, bate teu carimbo aí. E a obediência, né? A obediência, ela é fundamental. Né? Se eu fosse pedir hoje, né, com obediência para Deus, se eu fosse fazer um pedido para Deus hoje, dizer assim, Senhor, eu preciso ter sabedoria. Que o Senhor me dê a sabedoria de Salomão. Né? A sabedoria de Salomão, para que a gente possa julgar, né? E para que a gente possa ter discernimento das coisas. Amém. Senhor, me permita eu discernir isso. Então, essa intimidade me leva a pedir a Deus esse discernimento da gente ter das coisas, né? E a sabedoria de poder julgar. Porque não é fácil no nosso dia a dia, a gente está sempre, né, julgando, e não pessoas, mas situações, né, adversas que a gente encontra no caminho. E por último, né, além dessa obediência, né, com o Senhor, a obediência com os homens, né, para com teu líder, né, para com teu chefe, para com teu pastor, seja para quem for, né, essa obediência, porque eu vejo assim, Aleph, que o que fez ali a gente pensar do pecado de Adão foi exatamente a desobediência. Não tinha nada a ver com maçã, com as pessoas, né, confundem tanto isso, mas uma coisa tão simples, que Deus estava apenas testando a obediência de Adão. Veja, aquilo que tinha na árvore do conhecimento, é um pensamento meu, Aleph, pode jogar fora isso, ele deu para Salomão depois. Deus não queria esconder nada de ninguém. Podia ser que não tivesse nada naquela árvore do conhecimento, mas era apenas testando a obediência. Podia ser uma caixinha, não fosse uma árvore, fosse uma caixa. Adão, não mexa nessa caixa, pronto. Adão, não mexam aqui. Obediência, obedecer. Por causa da desobediência o homem caiu. Mas graças a Deus, pela salvação, né, que a gente via de Jesus, Jesus trouxe de novo, né, e nos redimimos. E por último, né, a intimidade, a obediência e essa sabedoria, né, que a gente pede, né, que Deus nos capacite, nos dê essa sabedoria para tomar decisões, e a gente pedir a Deus que a gente não, Senhor, não permita que a gente saia do teu propósito. Né? Então, Senhor, permita que a gente ande no teu propósito, né, e que a gente possa trilhar nos teus caminhos para que a gente não se desvie dele. E que Deus dê incomode a gente muitas vezes para a gente não sair desse propósito. Amém. E sempre, Aleph, sempre você que está em casa, sempre faça algo a mais. Amém. Faça Jesus. 10% a mais. Faça 5% a mais. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho do sucesso. Obedeça e faça algo a mais. Não tem como não dar certo. É impossível. Vai dar certo. Se o teu chefe não vê, se o teu pastor não vê, tem alguém lá em cima que está olhando. Amém. Deus está olhando para você. Amém, Jesus. E em algum momento ele vai reconhecer isso. Faça para ele e ele vai reconhecer e vai levar você ao caminho da vitória. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, a gente agradece, né, a cada um que nos ouviu e aqueles que vão nos ouvir, né? A gente sabe que vai alcançar muitas pessoas, o Senhor vai tocar no coração de cada um de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor já tocou em muitos corações essa noite. A gente louva a Deus por isso, né, Éder? Esse é o nosso propósito.
que o Senhor alcance vidas, que o Senhor toque corações. A gente está aqui porque, assim, Jesus, ele nos ensina que ele veio para dar vida em abundância, né? Ele veio para que a gente tenha sucesso. Vida em abundância é você ter sucesso na vida. E em todas as áreas que nós temos, que nós vivemos, todas as nossas áreas, o Senhor, ele quer que nós tenhamos sucesso. O Senhor quer que a gente tenha vitória. Ninguém nasceu para perder. Ninguém nasceu para ser um derrotado. Não, você nasceu para ser vitorioso. Nós nascemos para ser vitoriosos. Então, assim, é uma decisão que o ser humano tem que ter. É uma decisão que o homem tem que ter. Eu vou ser vitorioso. Eu vou tomar atitudes. Eu vou ser uma pessoa obediente. Eu vou ser uma pessoa que tem intimidade com Cristo. Eu vou ser uma pessoa que faz algo a mais. Isso te leva a ser vitorioso. Isso te leva a ter intimidade com Deus. Isso te leva a ser uma pessoa que tem vida e abundância em todas as áreas da sua vida. Então, que essa palavra tenha alcançado o seu coração, que essa palavra tenha te abençoado, em nome de Jesus, que você tire proveito dessa palavra, amém? E a gente quer encerrar aqui e pedir que o Éder faça uma oração pela vida de cada um de nós, amém. Por você que está em casa, por você que está aí ouvindo a gente nessa noite. A gente quer que o Éder faça uma oração abençoando as vidas, Éder. E a gente vai estar encerrando, tá? Que Deus abençoe sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Deus, obrigado pela tua doce presença. Deus, sabemos que quando o Senhor, Pai, quando nós falamos do teu nome, Senhor, e sabemos que o Senhor está no meio de nós. Sabemos que o Senhor vem e inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje, Deus, falando, Senhor, para pessoas que muitas vezes, Pai, estão até precisando de um emprego. Deus, peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Amém. Deus, em nome do teu Filho, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, eu digo a você, espíritos imundos, que estão prendendo e está fechando a porta de emprego desse trabalhador que está em casa, você que está aí agora, que está desempregado, eu declaro na tua vida que ainda amanhã você vai receber uma ligação. Portas vão se abrir, contratos vão se abrir. Eu declaro em nome do Senhor Jesus de Nazaré que portas vão se abrir, portas de emprego vão se abrir. E você vai receber uma ligação e você vai estar empregado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso na tua vida, meu amado irmão. A vocês que estão ouvindo, vocês... eu peço e digo ao Senhor, Pai, coloca no coração dessas pessoas, Deus, que elas possam sempre fazer algo a mais, Senhor. Deus, que o Senhor incomode, Senhor, lá no trabalho, onde que elas estão, Senhor, trabalhando, que elas lembrem disso e possam fazer um pouco mais, com obediência, com intimidade ao Senhor. Pai, eu declaro essa palavra em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas serão abençoadas, Pai. As suas casas serão com seus celeiros cheios, Senhor. A sua família abençoada, Pai. Declaro paz, saúde, Senhor. A vitória do Senhor Jesus sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão gloriosa com o Espírito Santo de Deus seja na tua vida hoje e sempre. Amém. Boa noite, fica na paz. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém.